O Evangelho do Rei e a chegada do Messias. O Evangelho de Mateus não é apenas um relato biográfico, mas um argumento teológico mestre que apresenta Jesus como o verdadeiro herdeiro do trono de Davi. O ensino começa antes mesmo de Jesus proferir a primeira palavra, através de sua genealogia. Mateus ensina que a história de Israel não foi um acidente, mas uma progressão divina que culminou no Emanuel, o Deus conosco. Ao narrar o nascimento virginal e a fuga para o Egito, o texto estabelece que Jesus é o novo Moisés. Assim como o antigo libertador saiu do Egito para dar a lei ao povo, Jesus sai do Egito para dar a interpretação definitiva dessa lei. O ministério de Jesus em Mateus é inaugurado com uma mensagem direta e urgente. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Este é o conceito central de todo o livro. O reino não é apresentado como algo meramente geográfico ou futuro, mas como uma realidade espiritual que exige uma mudança radical de mentalidade, metanoia. No batismo e na tentação no deserto, Mateus ensina que a autoridade de Jesus não vem de conquistas políticas, mas de sua obediência absoluta à palavra de Deus. Ele vence onde Israel falhou, provando que é o filho fiel capaz de liderar uma nova humanidade. O ponto alto do ensino inicial de Mateus está no Sermão do Monte. Ali, Jesus assume a postura de um novo legislador sentado no alto de uma montanha, ecoando o Sinai. Ele ensina que a justiça do reino deve exceder a dos escribas e fariseus. Não se trata apenas de cumprir regras externas, mas de uma transformação do coração. Jesus ensina que o ódio é a raiz do assassinato e o desejo é a raiz do adultério. Ele substitui a lei do olho por olho pela ética da generosidade radical e do amor aos inimigos, fundamentando que a perfeição cristã consiste em imitar a misericórdia do Pai Celestial, que faz nascer o sol sobre bons e maus. Nesta primeira fase, Mateus também enfatiza a autoridade prática de Jesus. Através de uma série de milagres, curando leprosos, paralíticos e acalmando a tempestade, o texto ensina que o reino de Deus traz restauração física e espiritual. Jesus não ensina apenas com palavras, mas demonstrando que o poder de Deus está invadindo o mundo para desfazer as obras do mal e da morte. Ele chama os primeiros discípulos não por seus méritos, mas por sua graça, ensinando que o reino é construído através do chamado e da resposta imediata de deixar as redes para segui-lo. Após estabelecer a base moral no Sermão do Monte, Mateus passa a ensinar sobre a missão e a rejeição. Jesus envia os 12 apóstolos com uma instrução clara. O reino deve ser anunciado primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui, o texto ensina que o seguimento de Cristo exige desapego e coragem. Ele avisa que seus seguidores seriam como ovelhas no meio de lobos. O ensinamento central desta fase é que a mensagem do Evangelho divide águas. Ela traz paz aos que a recebem, mas confronto aos que se apegam às estruturas de poder deste mundo. À medida que o ministério avança, Mateus destaca o crescimento da oposição. Jesus começa a ensinar intensamente por meio de parábolas. Mateus 13. Este método não era apenas pedagógico, mas judicial. Ele revelava a verdade aos que tinham olhos para ver e a escondia dos que endureceram o coração. Através das parábolas do semeador, do joio e do trigo, e do grão de mostarda, Mateus ensina que o reino de Deus não se estabelece por força política imediata, mas por um crescimento orgânico, persistente e muitas vezes invisível, que culminará em uma separação final entre o que é bom e o que é mal. Um pilar exclusivo de Mateus é o ensinamento sobre a eclesia, igreja. No capítulo 16, após a confissão de Pedro em Cesareia de Filipe, Jesus ensina que sua comunidade seria construída sobre a rocha da revelação de sua identidade messiânica. Mateus é o evangelista que mais detalha a vida em comum. No capítulo 18, encontramos o manual de conduta para a igreja. Jesus ensina sobre a necessidade de se tornar como uma criança para entrar no reino, a importância de buscar a ovelha perdida e, crucialmente, a disciplina do perdão. O ensino de que devemos perdoar 70 vezes 7 mostra que a comunidade cristã
deve ser um reflexo da misericórdia infinita de Deus. Por fim, nesta parte do Evangelho, o confronto com os líderes religiosos, fariseus e saduceus, atinge o ápice. Jesus ensina que a religiosidade sem justiça é hipocrisia. Ele condena o legalismo que coa um mosquito, mas engole um camelo. O ensino aqui é de que a verdadeira autoridade no reino de Deus vem do serviço, não do status. O maior entre vós será o vosso servo, diz ele, invertendo a pirâmide de poder do mundo. Jesus prepara seus discípulos para o fato de que o Messias não seria coroado em um palácio, mas sofreria e morreria em Jerusalém, ensinando que o caminho para a glória passa, obrigatoriamente, pela cruz. A reta final do Evangelho de Mateus mergulha em uma atmosfera de urgência e vigilância. Antes de caminhar para a cruz, Jesus profere o seu quinto e último grande discurso, conhecido como o Discurso Escatológico, capítulos 24 e 25. Sentado no Monte das Oliveiras, ele ensina que o reino de Deus possui uma dimensão futura que exige prontidão constante. Através das parábolas das 10 virgens e dos talentos, Mateus enfatiza que não basta professar fé. É necessário ter o azeite da vida espiritual e multiplicar os dons recebidos. O ensinamento aqui é claro. A demora do Senhor não é ausência, mas uma oportunidade para o serviço fiel. O ápice desse ensino ocorre na visão do grande julgamento, onde Jesus revela que o critério final para entrar no reino é o amor prático. Sempre que o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. A narrativa então se volta para a paixão, onde Mateus faz questão de mostrar que Jesus está no controle absoluto, cumprindo cada vírgula das Escrituras. Na última ceia, ele ensina o significado substitutivo de sua morte, instituindo a nova aliança no seu sangue. No jardim do Getsêmani, o ensino é sobre a submissão total à vontade do Pai, mesmo diante do cálice da dor. Mateus é o único que relata detalhes específicos como o arrependimento de Judas e o sonho da mulher de Pilatos, reforçando a inocência de Jesus e a cegueira daqueles que o condenaram. Ao morrer na cruz, o véu do templo se rasga de alto a baixo e a terra estremece. Mateus ensina com isso que o acesso a Deus foi liberado para todos e que a morte de Jesus foi um evento cósmico que abalou as estruturas do pecado. A ressurreição em Mateus é apresentada com poder e glória. Enquanto os líderes religiosos tentam subornar guardas para esconder a verdade, Jesus aparece às mulheres e aos discípulos, provando que o reino que ele pregou é indestrutível. O túmulo vazio não é apenas um milagre, mas a validação de que tudo o que ele ensinou sobre si mesmo era verdade. Ele venceu o último inimigo, a morte, e com isso recebeu toda a autoridade no céu e na terra. O Evangelho encerra com o que chamamos de a Grande Comissão, capítulo 28. Jesus não deixa seus seguidores apenas com uma filosofia de vida, mas com uma missão global. O ensino final de Mateus é que o reino, antes focado em Israel, agora deve se expandir para todas as nações. Ele ordena batizar e, fundamentalmente, ensinar a guardar tudo o que ele prescreveu. A promessa final: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É o selo de Mateus. O rei não foi embora. Ele continua presente em sua comunidade, guiando cada passo daqueles que decidem viver sob o seu governo. O encerramento do ensino de Mateus não é um adeus, mas uma transição de autoridade. Se nas partes anteriores vimos Jesus ensinando as multidões e os 12, nesta conclusão entendemos que o ensino de Mateus visa transformar o leitor em um agente desse reino. O conceito de discipulado é o fio condutor que une o início ao fim do livro. Mateus ensina que ser cristão não é apenas crer em dogmas, mas observar todas as coisas que Jesus ordenou. Isso implica uma obediência ativa que se manifesta na ética do dia a dia, na justiça social e na pureza espiritual, elementos que Jesus detalhou exaustivamente ao longo de sua jornada. Um dos pontos mais profundos que Mateus deixa como herança é a revelação da nova identidade do povo de Deus.
Através das parábolas de julgamento e dos embates com a liderança de Israel, o texto ensina que o reino foi tirado daqueles que produziam apenas folhas, aparência religiosa, e entregue a um povo que deu seus frutos. Esse novo povo não é definido por raça ou linhagem sanguínea, mas pela fé e pela prática das palavras de Cristo. Mateus ensina que a igreja é a comunidade da nova aliança, chamada para ser sal da terra e luz do mundo, preservando a verdade e iluminando as trevas da injustiça. Além disso, Mateus reforça a doutrina da presença de Deus. O livro é emoldurado por essa promessa. Ele começa apresentando Jesus como o Emanuel, Deus conosco, e termina com Jesus garantindo que estará com seus discípulos todos os dias, até a consumação dos séculos. Este ensino é vital para a resistência da comunidade cristã. Ele mostra que a autoridade de Jesus não é algo distante ou histórico, mas uma força viva que sustenta a igreja em meio às perseguições e dificuldades. O rei não está em um trono distante, mas caminha ao lado de quem anuncia sua mensagem. Por fim, o Evangelho de Mateus nos ensina sobre a soberania absoluta de Deus sobre a história. Ao conectar constantemente os eventos da vida de Jesus com as profecias do Antigo Testamento, Mateus nos dá a segurança de que nada foge ao controle divino. O ensino final é de esperança e responsabilidade. O reino de Deus é o valor supremo da vida humana. Tudo o mais é secundário diante da busca pelo reino e sua justiça. Assim, Mateus encerra seu relato não com um ponto final, mas com reticências, convidando cada geração a escrever sua própria página de obediência, ensino e batismo, até que o rei volte em sua glória total. Vamos mergulhar nos detalhes técnicos e simbólicos que Mateus inseriu estrategicamente em seu texto. Como ele escreveu para um público que conhecia as leis e os costumes judaicos, existem camadas de ensinamento que muitas vezes passam despercebidas. Aqui estão os pontos fundamentais que detalham a profundidade desse evangelho. A estrutura dos 5 livros de Jesus Mateus organizou seu evangelho em 5 grandes discursos: Sermão do Monte, instrução missionária, parábolas, vida na comunidade e discurso escatológico. O detalhe: cada um desses blocos termina com a frase: "E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos", o ensino. Mateus faz isso para espelhar o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Ele ensina que Jesus é o novo legislador, e suas palavras são a nova Torá para o povo de Deus. O título Filho de Davi. Enquanto outros evangelhos focam em diferentes títulos, Mateus usa Filho de Davi 10 vezes. O detalhe: ele destaca a cura de cegos e marginalizados que gritam por esse título. O ensino: Mateus detalha que a realeza de Jesus não é militar, mas restauradora. O verdadeiro rei de Israel prova seu trono através da compaixão e da cura, cumprindo a promessa de que um descendente de Davi traria luz às nações. A ética do caminho estreito, justiça prática. Mateus é o evangelho que mais usa a palavra justiça, de Kaiosine. O detalhe: no capítulo 5, Jesus diz: "Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus." O ensino: ele ensina que a justiça do reino não é apenas não fazer o mal, mas fazer o bem proativamente. É uma justiça de dentro para fora. O detalhe aqui é que a integridade, ser o que se prega, é a moeda de troca do reino dos céus. O mistério do Emanuel, início e fim. O Evangelho de Mateus é construído como um inclusio, uma técnica literária de moldura. O detalhe: no capítulo 1, ele apresenta Jesus como Emanuel, Deus conosco. No capítulo 28, a última frase é: "Estou convosco todos os dias." O ensino: o detalhe ensina que a missão da igreja não depende da habilidade dos discípulos, mas da presença real de Cristo. Ele não é um mestre do passado, mas uma presença constante no presente. O julgamento e a responsabilidade individual. Mateus detalha mais do que qualquer outro o destino final e a responsabilidade humana. O detalhe: as expressões choro e ranger de dentes e fogo eterno
aparecem com frequência em seus alertas. O ensino. Ele ensina que seguir a Jesus é uma decisão de vida ou morte. Não existe meio-termo no reino. O detalhe das parábolas, como a dos talentos, ensina que seremos cobrados pelo que fizemos com o que recebemos. Omissão, para Mateus, é tão grave quanto a transgressão. A transição de Israel para a Igreja Mateus detalha o momento em que a autoridade espiritual muda de mãos. O detalhe, a parábola dos lavradores maus, capítulo 21, termina com Jesus dizendo que o reino seria tirado dos líderes atuais e dado a um povo que produzisse frutos. O ensino. Ele ensina que o privilégio espiritual não garante a salvação. O novo Israel é composto por todos aqueles, judeus e gentios, que reconhecem a soberania de Cristo e vivem suas palavras. Resumo do ensinamento de Mateus em uma frase. Jesus é o Rei Messias que cumpre a lei, estabelece uma nova ética baseada no amor e na justiça, e capacita sua igreja com sua presença contínua para fazer discípulos em todo o mundo.